Desde o começo da Operação Vaza Jato, nós aqui do canal do Professor Leonardo fizemos uma cobertura muito especial, abordamos várias mensagens, fizemos comentários de praticamente todas as mensagens que foram divulgadas até agora pelo site da Intercept Brasil, em parceria com o Reinaldo Azevedo, em parceria com a Folha de São Paulo, em parceria com a Veja. Até fizemos uma cobertura, compramos a revista Veja, abordamos os pontos que foram abordados naquela reportagem que teve o Sérgio Moro na capa. E por conta disso, eu não vou me arriscar a dizer que essas são as mensagens mais graves até agora, porque o Moro sempre tem uma capacidade grande de nos surpreender e ali ter mais conteúdo, divulgado pelo Vaza Jato, pela Operação Vaza Jato, que acaba mostrando ali que Moro fez algo ainda mais sério. E por que eu estou falando isso? Porque as mensagens que foram divulgadas ontem pela Folha de São Paulo revelam uma intervenção de Moro diretamente na campanha eleitoral, diretamente nas eleições de 2018. Se você não sabe, o que aconteceu foi que nós tivemos mensagens divulgadas falando que Moro possuía algumas dúvidas com relação ao depoimento, à delação premiada do antigo ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff e antigo ministro da Fazenda do ex-governo Lula, do primeiro governo Lula, Antônio Palocci. E o pior de tudo foi que, além desse depoimento do Palocci ser considerado frágil pelos procuradores, Sérgio Moro fez a divulgação da delação do Palocci uma semana antes da eleição, em 1º de abril. Isso, em 1º de abril não, perdão, em 1º de outubro. Talvez 1º de abril por conta da mentira, mas em 1º de outubro. E é óbvio que isso influenciou diretamente o resultado da eleição, porque passou no Jornal Nacional, o PSDB utilizou nos seus 2 últimos programas eleitorais na televisão esse depoimento do Palocci, falando que o PT não podia voltar ao poder. Então isso tudo acaba influenciando de modo direto a campanha eleitoral e o resultado da eleição. Sérgio Moro disse à época que ele não poderia preservar esse depoimento para depois da eleição, porque isso poderia acabar afetando. E ele, no meu ponto de vista, ele até poderia ter divulgado esse depoimento do Antônio Palocci, contanto que ele tivesse convicção e contanto que as provas do Palocci não fossem provas frágeis. Eu vou ler aqui para vocês, Moro achava fraca a delação de Palocci, que divulgou às vésperas da eleição, sugere mensagens. E aí vamos ler aqui, Os diálogos obtidos pelo Intercept, analisados pela Folha junto com o site, indicam que Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci, mas achava sua colaboração relevante, mesmo assim por representar uma quebra dos vínculos que uniam os petistas desde o início das investigações. Aí vamos abrir aspas para um dos procuradores da Lava Jato. Russo comentou que, embora seja difícil provar, ele é o único que quebrou a omerta petista. Omerta é um código de honra dos mafiosos, Disse o procurador Paulo Roberto Falcão a seus colegas num grupo de mensagens do aplicativo Telegram, em 25 de setembro, tratando Moro pelo apelido que usavam, o nome russo, o apelido russo, refere-se ao Sérgio Moro. Outros membros do grupo também expressaram ceticismo. Não só é difícil provar, como é impossível extrair algo da delação dele, afirmou a procuradora Laura Tesler. O melhor é que Palocci no caso Palocci, fala até daquilo que ele acha que pode ser que talvez seja, acrescentou Antônio Carlos Walter. Nesse dia, Moro acabara de receber as provas entregues pelo delator e se preparava para divulgar um dos depoimentos que o ex-ministro prestara sobre a corrupção nos governos do PT. O comentário reproduzido por Galvão sugere que o juiz deixou de lado sua insegurança sobre as provas ao tornar a delação pública. Palocci fechou o acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal em março do ano passado. Ele recorreu à Polícia Federal após ver frustradas seus esforços para conseguir um acordo com a Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa à frente da Lava Jato em Curitiba, que negociaram com o ex-ministro durante quase 8 meses. Então o Palocci ele estava tentando fechar um acordo de delação premiada há muito tempo e ele não estava conseguindo. Tanto que no depoimento que ele prestou para o Sérgio Moro, ele falava, eu tenho documentos aqui, eu posso colaborar com a investigação, eu posso ligar a pessoas poderosas, só que o depoimento do Palocci na delação premiada foi algo muito... as provas eram muito frágeis, ele não ia conseguir provar absolutamente nada. Aí as mensagens analisadas pela Folha e pelo Intercept mostram que os procuradores encerraram as negociações ao concluir que a delação de Palocci acrescentava pouco ao que os investigadores já sabiam, e não incluía provas capazes de sustentar os depoimentos que traziam novidades. Os diálogos revelam que os procuradores cogitaram pedir a anulação do acordo de Palocci com a Polícia Federal e continuaram manifestando dúvidas sobre o valor de sua colaboração após a divulgação de seus termos por Moro, embora tenham evitado críticas em público depois do movimento do juiz.
Moro divulgou a delação de Palocci no dia 1º de outubro, uma semana após o comentário reproduzido por Paulo Roberto Galvão ao Telegram e uma semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais. O então juiz anexou os documentos aos autos de um processo que trata do apoio da Odebrecht ao Instituto Lula, em que o ex-presidente e seu ministro são réus. E aí, em seu despacho, Moro justificou a medida, argumentando que seria responsável por avaliar os benefícios oferecidos a Palocci mais tarde. Na sentença do processo, era necessário anexar aos autos os termos da colaboração de Palocci, a decisão judicial que homologou o acordo e o depoimento que fosse pertinente a esses assuntos. Aí ele deu uma justificativa, né? Moro afirmou que isso era necessário para garantir ampla defesa aos demais acusados na ação, embora tenha feito a ressalva de que só iria considerar em sua sentença o depoimento prestado por Palocci à Justiça em 2017, quando o juiz, o Ministério Público e os advogados, os outros réus, puderam questioná-lo. Então perceba que o Sérgio Moro, ele agiu diretamente com o resultado da eleição, porque os analistas políticos, os cientistas políticos, os especialistas em eleição sabem que a última semana ela é uma semana decisiva, porque onde os indecisos acabam definindo o seu voto. E você ter algo tão sério que passou no Jornal Nacional durante 9 minutos, a reportagem da Folha até destaca isso, e depois foi utilizado por 2 programas do Geraldo Alckmin contra o PT, a própria Folha deu um espaço grande para essa reportagem, acabam sim influenciando o resultado das eleições. Então essas mensagens mostram que o Sérgio Moro interferiu diretamente no resultado das eleições de 2018. Ou interferiu, não sabemos o quanto isso interferiu. Pode ter interferido muito pouco, ou pode ter interferido bastante. Mas Sérgio Moro interferiu nos resultados das eleições. Se nós tivermos mais depoimentos, mais mensagens divulgadas, voltaremos aqui no canal do Professor Leonardo com novos vídeos. Fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial.